Oi, tudo bem? Olha só, nós falamos a semana passada da Revolução Industrial, que foi uma revolução extremamente forte mundialmente. Ela começa na Inglaterra, né? Que fica na Europa, e essa revolução se estende pelo mundo inteiro, né? Pelo mundo inteiro. Mas lá na Inglaterra ainda, vocês imaginem que se vocês assistiram o filme Oliver Twist, que deveriam, vocês vão ver a desgraceira que vira a cidade de Londres, que é a capital da Inglaterra. Outras cidades também imagino que devem ter virado, mas Londres, a capital, deve ter sido bem pior. Uma sujeira, um mundo de gente que veio do campo. Não havia casa para todo mundo morar decentemente. Não havia sistema de banheiro em todas as casas direitinho. Elas moravam provavelmente em cortiços, né? Que era aquela... não pode nem ser chamado de quintal, era como se fosse uma ruazinha assim, um monte de quartos e um banheiro para todo mundo, um monte de famílias ali. Pior que uma favela, dessas que você vê aí na televisão, aquele aglomerado. A água corrente devia ser... e potável devia ser rara. Uma miséria total. Tá, essa é uma parte da Revolução Industrial, né? Lá no começo, né? Aí não tinha não havia leis trabalhistas, né? O que acontecia? Criança trabalhava, velho trabalhava, mulher trabalhava, grávida trabalhava. Se você se machucasse, tchau. Não havia nenhum seguro-desemprego, nada. As máquinas eram coisas novas, sem nenhum sistema de segurança. Hoje, você tem uma máquina que, por exemplo, dificilmente vai serrar seus dedos ou amassar seus dedos, né? Hoje as máquinas são equipadas com sensores, né? Que apitam, param de funcionar quando alguém está em risco. Até os caminhão, né? De vez em quando você está ali, escuta pi, 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 o caminhão avisa o cara que está dirigindo que tem alguém ou alguma coisa muito próximo, né? Um outro carro, tal. Então, os equipamentos foram evoluindo demais nos últimos anos, né? Mas lá no começo não tinha isso, então era muito comum você perder dedos, braços, mãos, né? Você ficar cego com algum produto químico, que hoje a química passa por todo um processo de segurança às tintas, né? Você tem os EPI, equipamento de segurança industrial, então você tem sapato especial, fone de ouvido para máquina que faz muito barulho, você tem luvas, você tem luva para lixeiro, que pode se cortar, você tem luva para o cara que trabalha na roça, você tem luva, tudo bem organizadinho nesse sentido, né? E mesmo assim dá acidente, né? Imagine naquela época que não havia nada. Hoje você tem uniforme, né? Avental daquele couro pesado para algumas profissões, né? Então, você não tinha nenhum tipo de segurança antigamente lá na Revolução Industrial, lá na primeira Revolução. Então, o que acontece? As pessoas vão se cansando, e existem os movimentos operários, sim. É lá, ainda na Inglaterra, que começam a se organizar os movimentos para pedir que as coisas melhorem, né? Que as coisas melhorem. Então, é lá que começam os sindicatos. O que é sindicato? É uma organização por profissão. Por exemplo, os professores têm o sindicato dos professores, né? O que é o sindicato dos professores? É um órgão que todos os professores são inscritos, lá tem advogado, lá tem manifestação, organização das greves, lá é que se faz uma série de coisas, onde os profissionais de uma área se reúnem para discutir os benefícios que eles podem ter, algum problema que eles estejam enfrentando. Então, é lá na Inglaterra, nesse período, que começa a organização dos sindicatos, tá? E houve dois movimentos extremamente importantes naquela época, o ludismo e o cartismo. O cartismo, vocês têm tudo aí na apostila e nos mapas mentais, tá? O cartismo foi um meio de pressionar os políticos, pressionar os empresários, donos das indústrias, né? Eram cartas, por isso que chama cartismo. Cartas que eles enviavam aos representantes legais da sociedade
pedindo melhoras. Como mandar carta dificilmente resolvia os problemas, né? Então houve outro movimento muito importante chamado ludismo. No ludismo, as pessoas invadiram as fábricas e quebravam as máquinas. Destruíam as máquinas. Porque não é a máquina que está tirando o meu emprego da roça, não é a máquina que está prejudicando a minha vida, não é a máquina que corta meus dedos fora. Você tem que entender que lá em 1670, 1700, não existia um antibiótico. Você corta um dedo hoje fora, você toma um antibiótico e isso seca. Naquela época era muito fácil você morrer se você tirasse um pedaço de dedo ou se machucasse em qualquer coisa dentro da empresa. Você pegar uma infecção num ambiente extremamente sujo, que era tudo naquela época, era muito mais sujo que hoje, né? Mesmo assim, a gente está numa pandemia, né? Então, imagine, né? Imagine as consequências. Então, eles quebravam as máquinas. Por isso que as coisas começam a se organizar aos poucos, né? Demora muito tempo, mas elas começam a se organizar. Porque as pessoas se manifestam, as pessoas reclamam, as pessoas brigam para conquistar os seus direitos. Tá ok? Por hora é só. Beijo, qualquer dúvida eu estou à disposição.